Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Impulso, nosso segundo episódio. Meu nome é Bruno Penido E eu, Aline Eloá. e o programa Impulso foi criado com o intuito de levar conhecimento para você, empresário. Aqui você vai encontrar dados, conhecimento com a experiência que nós temos com os nossos clientes. Aqui a gente vai entregar gestão financeira. Gestão de pessoas, gestão de processos. É Tudo muita coisa, galera. É muita coisa. Tudo que você, empreendedor, precisa. isso. Então, toda quinta-feira às 19h30 aqui no YouTube. Então já se inscreve, tasca o dedo no sininho para você receber nossas notificações. Nossa, ficou bem clichê, né? Parecendo aqueles blogueirinhos. É isso aí. E qual é o tema de hoje, Bruno? O tema de hoje é muito legal. Acho que muita gente já se perguntou, será que é minha hora ou não? É expandir ou organizar? Como planejar o crescimento? Muito bem. E aí eu já te faço uma pergunta, Bruno. É na lata. Como eu sei se eu estou no momento de expandir ou se eu preciso organizar o meu negócio? Bem, eu tenho o seguinte pensamento, Aline. Para você saber se você está no ponto de, cara, será que eu abro mais uma loja? Será que eu abro, né? Eu tô com 2 lojas, quero ir para uma terceira loja. O quão de controle sobre o que você já tem. O quão eu controlo o que eu já tenho. Se o meu controle é raso, abrir uma segunda unidade é a mesma coisa que dobrar a dificuldade. Ou seja, se você já não controla o que tem, quando você abrir a segunda loja, você vai ter o dobro de coisas para poder controlar e que você não controla. Então, eu considero que expandir vai te exigir um certo nível de maturidade. A gente vai falar disso aqui também hoje, né? Para que a empresa ela acabe não ficando perdida. Agora, se eu já tenho uma maturidade, se eu já tenho ali formado cultura, financeiro, gestão de pessoas, faz sentido. E aí vem outros recursos que vão me exigir, que a gente também vai falar aqui hoje aqui. Muito bem. E você citou a questão, né, de ser necessário ter o controle. Nessa questão do organizar a empresa, quais são os pilares principais? O que de fato o empresário precisa ter funcionando dentro da empresa para de fato ele ir para uma expansão? Primeira coisa, quando a gente fala de controle, se a gente começar pelo mais básico, que é o financeiro, quando eu digo básico é assim, é o mais óbvio, né? Se você revende produtos, se você compra mercadoria e vende, você tem que ter uma boa gestão de estoque. Você tem que ter um bom contas a pagar e um bom contas a receber. Porque se você compra a prazo e vende a prazo, então, ou seja, se o seu prazo de recebimento é maior do que o seu prazo de pagamento, ou seja, você paga antes de receber, possivelmente você vai ter um problema de fluxo de caixa se você não tiver um capital de giro, um dinheiro próprio para poder manter o negócio. Então, até agora eu só falei sobre a gestão de caixa, ou seja, de estoque, e do cara ter a visão ali do financeiro. Mas aí tem outros pontos que também são extremamente importantes. Por exemplo, a gestão de pessoas. Quando você vai para uma expansão, aquelas pessoas vão replicar o que você quer replicar o que a sua loja faz hoje. Então você pega pessoas e vai colocar numa outra unidade, num outro edifício, num outro prédio, e que seja. E para fazer a mesma coisa que você faz hoje. Mas se você não tem processos definidos, dificilmente aquela loja vai conseguir rodar. Porque se você não tem um manual, um como fazer as coisas, as pessoas vão fazendo da cabeça. E fazendo da cabeça, qualquer um faz de qualquer jeito. E se faz de qualquer jeito, você tem qualquer resultado. Então, todo planejamento vai por água abaixo. Muito bem. Você comentou da questão do financeiro, da gestão de pessoas. Tem algum outro pilar que também seja importante de ter rodando muito bem dentro da empresa antes de ir para uma possível expansão? Tem. Inclusive, eu falo que um deles se chama cultura. Quando você tem uma cultura muito bem definida, a cultura, para quem não sabe, cultura é o jeito de ser. Cultura é como a sua empresa funciona quando você, dono, não está por perto. Quando não se tem isso muito bem estabelecido, cultura, entra naquilo que eu acabei de falar. As pessoas fazem de qualquer jeito. O processo acontece de qualquer jeito. Então, isso penaliza muito, né?
E até voltando um pouco da gestão financeira, quando você decide expandir, acaba que isso vai te consumir caixa também. Aí você vai ter dois caminhos. Um deles é se você tem capital próprio para poder fazer isso, e o outro é se você vai tomar capital de algum outro lugar para poder fazer isso. Quando eu uso capital próprio, significa que agora eu tenho que ter capital para manter a minha loja que eu já tenho, a minha segunda loja, ou seja, todo o investimento que eu vou fazer nela, e o dinheiro para poder fazer funcionar. Então, se eu não tenho isso muito claro, ou seja, quanto a minha empresa precisa de capital de giro, acaba que você pode se prejudicar muito. E pensando, se eu planejo uma coisa, que aquela loja nova vai vender isso, vai vender aquilo, vai ter um faturamento X, e ela não performa, ou seja, ela não consegue faturar, e aí, quem vai bancar o custo fixo? Quem é que vai conseguir, né, como é que a loja vai se pagar? Se ela não está nessa situação ainda, quem vai pagar? Possivelmente a loja 1. E se a loja 1 também não está preparada para isso, você acaba quebrando as duas. Muito bem. Existe um risco, né? Quando você então vai para uma expansão. Total. A diferença é que existe o risco você ter numa loja. Esse risco ele já existe. Quando você abre uma segunda loja, você está falando que esse risco pode dobrar, né? Ou seja, ser o dobro de risco, ou aumentou 40% de risco, aumentou 50%. Porque, de fato, a sua operação, se você não tiver tudo muito bem mapeado, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Por isso que eu falo, quando você tem alinhamento de financeiro, processo, o que acontece em uma é para acontecer na outra. Porque você tem mapeado o processo, então você sabe como as coisas acontecem dentro da sua empresa. Quando você simplesmente abre e você não tem esse mapa, esse roadmap, ou seja, cara, se você não sabe como é que sua empresa funciona dentro dela, como é que você quer funcionar dentro do mercado? Então você acaba restringindo muita possibilidade de você crescer. E aí acaba que o quê? Você acaba indo na bancarrota, você vai jogar dinheiro fora. Porque hoje montar uma outra loja vai exigir capital. Vai exigir um investimento. Não tem como você abrir do zero, sem nada. Tem que pôr alguma coisa. Seja você abrir uma lojinha numa sala comercial de 20 metros quadrados, você vai ter que pôr uma mesa, você vai ter que contratar gente, você vai ter que pôr um sistema. E no mínimo possível. E principalmente, se é mercadoria, você vai ter que comprar mercadoria. Entendeu? Então, ou seja, aí já não é mais uma loja que você vai fazer abastecimento. Tem que fazer compra para 2 lojas. Então, esse é o conceito. O mais básico possível para você saber o que impacta para mim para eu poder expandir, para eu ter uma segunda loja, né? Certo, muito bem. E você já vivenciou erros, já viu erros em relação à gestão de uma empresa que você poderia aqui trazer como exemplo para nós? Nossa, demais, muito. Eu acho, inclusive, que um dos maiores erros das empresas que hoje de fato elas quebram, está no financeiro. Aí você fala assim, mas como assim, Bruno? Tem empresa que está lá bombando de vendas e tudo e ela quebra. Porque o problema geralmente está no financeiro. É a ingestão, ou seja, a má gestão financeira pode quebrar qualquer negócio. Pode ser o negócio mais rentável que existe. Se ela não tiver o mínimo de gestão, ela quebra. E quando eu digo gestão, Aline, não é só a questão de você saber quanto você gasta, quanto que é o lucro, ter um DRE, ter um DFC. Não, é você saber o que fazer com isso. Hoje, qualquer negócio, eu repito, qualquer negócio precisa de 3 coisas. Ele precisa ter um DRE, um demonstrativo resultado do exercício. Ele precisa ter um demonstrativo de fluxo de caixa, que é um DFC, e ele precisa ter um balanço patrimonial. Essas 3 coisas vão te dizer, no DRE, se você está tendo lucro, no DFC, como o seu dinheiro se comporta dentro do seu negócio, e o balanço patrimonial, se a sua empresa de fato está crescendo em relação a patrimônio. Então, os maiores erros que eu vi foi na ingerência, né, da parte financeira, onde se planejava uma coisa, se pensava que era uma coisa e na realidade era outra. Só que a empresa tinha um fluxo financeiro tão grande que aquilo a pessoa vai fazendo. Só que passou algum tempo, ela começou a falar assim, cara, eu estou com uma dificuldade, eu não estou tendo caixa. Por quê? Comprava-se a prazo,
recebia-se à vista. Então, ou seja, ela tinha um ciclo financeiro ali muito agradável, que permitia o quê? Se ela erra nesse mês, ela demora 5, 6 meses para descobrir que ela estava com dificuldade de caixa, porque ela errava, mas eu tinha um fluxo financeiro presente e um pagamento futuro. Então, acaba que ela demorou muito tempo para poder ver isso. Então, eu falo, como a minha especialidade é financeira, quando eu entro, geralmente o problema é financeiro, tá? Nas finanças. Mas o financeiro não é a raiz do problema. O problema também está em processo. Ou seja, você tem um processo errado, ele desencadeia um problema financeiro. Então, para você que está aí pensando, eu não tenho uma boa gestão do meu caixa, das minhas finanças e tal, tá tudo bem. Isso você se desenvolve. Mas se você hoje tem um problema financeiro, você pode ver que o problema financeiro é apenas a luz que acende, é o alerta. O que está causando um problema financeiro possivelmente é um processo dentro do seu negócio. Como, por exemplo, vamos imaginar a situação que a gente já viu de empresas que produzem, são fabricantes, né? Ou seja, ele pega o material e transforma em alguma outra coisa. O nível de perda, de desperdício, a quantidade de erros. Ou seja, o funcionário está lá produzindo, produz. E aí quando vai ver, essa peça está com defeito, essa também, perde-se um lote inteiro. E aí? Se você não tem um DRE, se você não controla as suas perdas, ou seja, o seu estoque, para você saber, cara, eu produzi X peças, mas saiu isso do meu estoque. Em que momento eu vou saber que eu estou tendo prejuízo? Em que momento que eu vou saber que aquilo é um gargalo do meu negócio? Então, tem muita gente que está nesse escuridel que não consegue. Então, a gestão do negócio como um todo vai exigir ali, então, controle. E controle é processo. E fazer processo nem sempre é gostosinho. Tem dia que... Não vou falar porque deve ter criança assistindo. Mas não é fácil. Mas não é impossível. E digo mais... A maior parte das empresas hoje que estão... O ano de 2024, a palavra que marcou para mim, eficiência. Eficiência. Para você ter eficiência, você precisa saber onde você está. E para saber onde você está, você tem que ter indicador, você tem que ter relatório, você tem que ter dados. E para você ter isso, você tem que ter um sistema que capte esses dados. Então, para a gente conseguir atingir essa eficiência em 2024, ou seja, que é o foco inclusive de grandes business, hoje de grandes negócios, você precisa ter um sistema, você precisa ter um processo muito bem definido. Não tem problema você usar uma planilha. Mas fique claro, se você cresce, a planilha fica pequena. Então a gente já viu situações que empresas grandes era muita planilha e pouco sistema. Ou era sistema e planilha e as informações se perdiam. Então, quanto mais eu invisto em intelligent business, ou seja, na inteligência do negócio, na gestão de dados, mais simples fica a minha gestão. Então, todos esses erros que eu citei para você aqui, Aline, com o tempo, se a empresa tem um lugar onde esses dados ficam visíveis e eu consigo enxergar isso, seja um dashboard, algum outro relatório, fica muito mais simples para mim. Legal. Você citou a questão da eficiência, Bruno. Pensando também numa possível expansão, como que a tecnologia entra nisso? Porque eu entendo que quando a gente fala de eficiência, hoje a gente tem muita tecnologia que pode nos auxiliar, dependendo do processo que a empresa está, seja através de uma automação também, enfim. O que você entende um pouco sobre isso? O que a tecnologia gera ganho para a gente? Eu não vou falar que é a coisa mais cara, mas eu vou falar que é uma das coisas mais complexas. E essa é uma tecnologia que ela nunca vai deixar de existir. Essa tecnologia se chama gente. Então, é uma tecnologia que nunca vai entrar em desuso. Tá? Então, entender sobre gente é extremamente necessário. E entender sobre gente é também caro. Porque quando você pega a sua mão de obra, você vai ver que não adianta eu pegar uma pessoa e querer que ela faça o serviço de um robô.
Então, é muito mais interessante você ter automações que façam o serviço de robô e que as pessoas sejam pessoas. Então, para essa eficiência, você prefere alguém que trabalha 8 horas por dia ou alguém que pode trabalhar 24 horas? A máquina trabalha 24 horas. Então, por que eu vou escolher ter uma pessoa, um ser humano, fazendo papel de uma máquina se eu posso fazer a máquina fazendo papel de máquina? Então, por isso que eu falo, a tecnologia vai gerar ganho para empresas, para negócios e para o mundo, porque o ser humano vai ter condição de ser humano e deixar a máquina ser máquina. Certo. E em questão de automação, o que você enxerga nisso? Ó, na parte de automação, o que a gente pode pensar? Processo. Hoje tem empresa que ainda faz nota fiscal na unha. Vai lá, o cliente fez uma comprinha, ele vai lá e lança uma nota fiscal na mão. Hoje já tem sistemas que já faz isso tudo de forma automática. E não só isso, ele faz a nota fiscal, gera o boleto e já manda direto para o cliente. Você nem precisa encaminhar um e-mail. E já faz isso de forma automatizada. Agora, uma outra automação legal. Hoje, me fala, você conhece alguém que não usa o WhatsApp? Não. Olha, eu acho que eu devo ter alguém na minha agenda que não tem WhatsApp, mas é muito raro. Então, o WhatsApp hoje, ele é como se fosse a casa das pessoas. Você encontra a pessoa no WhatsApp. Se você entra no WhatsApp dela, é a casa dela. Então, hoje existem, inclusive, automações em que você se relaciona com o cliente dentro do WhatsApp. O cliente fala com você, você interage com ele de forma totalmente automática e o cliente recebe aquilo que ele está querendo. Então, por exemplo, você que talvez faz vendas e tudo e você quer passar pedido e você ainda não tem um sistema para o seu cliente, o cliente pode fazer o pedido no próprio WhatsApp, que chega no seu sistema, vai para a sua expedição, o cliente vai receber o produto, vai chegar a nota fiscal automática, vai chegar o boleto. Então, assim, a automação é, mais uma vez, deixa as pessoas fazendo o que é de pessoas e deixa o processo, a burocracia, a máquina fazer. Primeiramente, pode parecer caro a implantação da máquina, mas no longo prazo você vai ver que ela é barata. Por quê? Em um processo que talvez envolvia 3 pessoas, você consegue reduzir para uma. Ah, você está falando de redução de vagas, de acabar com o emprego? Não, eu estou falando de transformação. Por que eu vou pegar uma pessoa e tratá-la como um robô? Se eu posso pôr um robô que faz um serviço de um robô e otimiza, é automático e, principalmente, minimiza a chance de erros. Então, para mim, a automação é isso. É você reduzir tempo, reduzir custo e, principalmente, reduzir erros. Perfeito. Está ligado com a eficiência que você mencionou Exatamente. Anteriormente, né? Você citou um exemplo, né, e trouxe o cliente, na parte do atendimento do cliente. Como que o feedback do cliente pode influenciar numa expansão ou influenciar até mesmo para eu entender como a minha empresa está hoje? Isso aí é uma coisa legal, que tem muita empresa que não capta essas informações. Quando o cliente dá um feedback, principalmente de forma espontânea, eu valorizo isso muito. Você entende em que posição que você está para ele. Você entende o que aquele cliente que participa do mercado enxerga sobre o seu negócio. Se você talvez o mercado não te enxerga muito bem, você não tem uma boa avaliação, o Google está aí para isso. Hoje qualquer um cadastra, faz o seu Google Meu Negócio, é de graça para você aparecer lá no Google, lá, se alguém pesquisar, né? Inclusive eu falo, se você não está no Google Meu Negócio, cara, você não existe. Quando o cliente você é bem avaliado, possivelmente o Google te mostra para mais pessoas. Quando você é mal avaliado, significa que você tem coisas a melhorar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um segmento que recebe muita paulada. Delivery. Você vai lá, você pede uma pizza. O que você quer quando você pede uma pizza? Eu quero que chegue logo, dependendo da minha fome. Você quer que chegue rápido. E se chega atrasado? Você vai comer, mas você vai comer com raiva. Você vai falar, pô, mas atrasou. Dependendo da quantidade do atraso, né? Exato. Imagina que você se programou para chegar com 1 hora e chega com 2 horas e meia.
feliz você não vai ficar. Só que, por exemplo, o motoboy pode ter caído com a moto machucado. O motoboy pode ter sofrido um acidente. O motoboy pode ter furado o pneu. Pode ter acontecido algum acidente e fechou o trânsito. Pode estar chovendo muito. Pode ser que a sua entrega estava junto com outra entrega que era em um condomínio e o condomínio ficou enrolando para poder fazer a liberação para o motoboy poder entregar. Então, tem vários fatores que impactam na qualidade da experiência do cliente e que não está na mão da empresa. Então, ou seja, quando eu recebo um feedback no Google, eu falo, e ele não é bom, eu falo, cara, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso melhorar a experiência do meu cliente? Então, o feedback do cliente ele é um termômetro para falar, cara, eu estou organizado, será que eu consigo, se eu abrir uma nova unidade hoje, esse cliente vai até ela, esse cliente vai ser um cliente meu? Ou fala, cara, eu não estou bem, o mercado não me enxerga bem. Será que eu preciso passar por um rebranding? Será que eu preciso mudar a jornada do meu cliente dentro do meu negócio? Então, o feedback do cliente, ele não é para você falar, ganhar 5 estrelinhas e falar assim, estou tão bem. Não, cara, se você está recebendo 5 estrelas, você corre um grande risco de ficar no comodismo, ou seja, eu estou bem, eu tenho medo de ter 5 estrelas. Inclusive a gente tem, mas assim, se você acostuma com aquilo, tá tudo certo. O mercado te engole porque você tá tipo, tô bem, tá tudo certo. Então, não se acomode com as 5 estrelinhas do Google, ou as 4.7, 4,5, né? Trabalhe para ter 5, mas pense, inovação é uma necessidade, tá? Para poder se manter no mercado. Muito bem. Nós estamos comentando aqui na questão de inovação, sempre trazendo o exemplo de ter uma segunda loja, mas existe a questão de fazer uma expansão na mesma loja. Sim. Certo? Como a empresa que está fazendo essa expansão pode controlar a questão da qualidade? Porque às vezes a gente expande, mas a qualidade do produto não acompanha. Ele não acompanha. O que leva a isso e como a empresa pode tomar esse cuidado para que não ocorra esse tipo de situação? Olha, isso é uma excelente pergunta. Porque tem empresa que ela tem necessidade. Às vezes ela está num espaço físico de 100 metros, ela tem a oportunidade de pegar ali do lado ali, ou até mesmo dentro do próprio espaço que ela tem, ampliar, aumentar o mix de produtos, começar a atender outras, né, com outras coisas, seja produto ou seja serviço, né? Mas qual o cuidado que ele tem que ter para manter a qualidade? Pensa só, se hoje, com a estrutura que eu tenho, eu passo apertado, o problema meu é o processo que está errado ou é a qualidade da minha mão de obra, a qualidade de pessoas. Tem uma coisa que é inegociável, que eu digo assim, se você não se cerca de boas pessoas, você dificilmente consegue ter boas entregas. Porque o processo está muito ligado com gente. Se você não tem gente, quem é que vai estar entregando? Quem recebe o seu cliente? Entendeu? Então, nessa expansão que eu falo assim, o cara cresceu, o negócio que ele já tem é uma necessidade, ele vai avaliar, cara, eu devo agregar esse produto, e também isso leva muito a planejamento. Vamos imaginar uma situação em que ele quer trazer uma nova linha de produtos. Qual a melhor maneira de você descobrir se uma linha de produto deve ou não entrar no seu negócio? Fazendo pesquisa? Pesquisar. E pesquisar é você perguntar para o seu cliente. Cara, você tem interesse disso? Aí eu te pergunto, como é que você pergunta para o cliente? Você tem que ter cadastro. Agora imagina a quantidade de empresas que você, de mercearias, de mercadinhos, de loja de material, de qualquer comércio pequeno hoje, em que você chega e o máximo que eles te perguntam é, quer CPF na nota? Olha a oportunidade que você tem para você cadastrar esse cliente, para ele ter no seu banco de dados e digamos assim, receber oferta, receber um produto, um convite para poder participar de um café, alguma coisa. Então, a empresa, às vezes o cliente está dentro da loja, mas ele não
fideliza, ele não cadastra. E quando você não tem esse contato, você não tem essa conexão com o cliente, ou seja o contato, o e-mail, o celular dele, você sempre vai deixar ele decidir quando vai vir na sua loja. E quando você tem um cadastro dele, você pode escolher. Eu quero que esse cliente venha hoje. O que eu posso fazer? Vou mandar uma mensagem para ele. Vou trazer ele para a minha loja. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é extremamente importante. E, pensando em manter qualidade, né, que a gente estava, para eu não perder aqui, falei de pessoas. Cara, se você não tem as pessoas corretas, procura ter as pessoas corretas antes de qualquer crescimento, de qualquer movimento. Porque ter as pessoas erradas significa o cliente certo sendo atendido pela pessoa errada. E quando isso acontece, pode ser que você está criando um ex-cliente. Isso é tudo muito caro. Porque imagina quanto que as pessoas gastam hoje no Google, no Meta, no TikTok, para trazer esse cliente dentro da sua loja, para ser mal atendido e para depois sair falando mal da sua empresa. Isso é muito caro. Então, quando alguém fala para mim, pessoas é caro. Cara, mau atendimento é caro. Gente despreparada é que é caro. Funcionário bom é barato. E quando eu digo barato é o que ele entrega. E aí vem mais uma outra métrica. Se eu não sei o que a minha equipe entrega, eu não sei como cobrar a minha equipe. Vamos pensar num time de vendas. A primeira coisa que vem à cabeça é meta de vendas. Quanto que é o faturamento daquela pessoa. Mas vender não significa que foi uma boa venda. Talvez ele está vendendo, mas ele vende uma única vez. Aquele cara nunca mais volta. Aquele cara nunca mais vem. Aí, ou seja, você investiu, trouxe o cliente, ele nunca mais vai voltar na sua empresa. Você não teve um cliente, você fez uma venda. E vender para vender uma vez só não é um bom negócio. O cara já está dentro da sua empresa, já está dentro do seu negócio. Às vezes você vendeu até para ele remoto, mas aquele cliente tem que ser bem trabalhado. Então, o vendedor hoje, que a única meta que você dá para ele é só faturamento, pega, por exemplo, eu tenho um vendedor aqui que vendeu 50 mil. Ele atendeu 1.000 clientes. E eu tenho um que vendeu 40 mil, mas ele atendeu 300. Olha o tanto que o ticket desse outro cara é maior. Olha o tanto que o aproveitamento dele é maior. Então, a métrica faturamento por si só não pode ser a única métrica. Ela não pode ser o único indicador que eu posso seguir. Então, se eu for pensar em crescer com qualidade, eu tenho que crescer com processo adequado. E eu penso assim, se eu estou expandindo, quanto eu quero crescer? Quanto eu quero crescer? Quanto eu preciso colocar aqui para fazer essa expansão? Quanto de pessoas eu vou precisar a mais? Tem gente que fala assim, primeiro você faz, depois você organiza. Tá tudo bem, eu não tenho nada contra. Cada um compra seu risco, né? Mas quando eu falo de atendimento ao cliente, de qualidade de atendimento, você tem que levar isso em conta. Você tem que pensar, essa pessoa está vindo, ela vai conseguir atender X pessoas, vai conseguir atender esse processo, eu vou ter isso. Então, essa é a maneira que eu penso para você não perder qualidade, para você manter qualidade e se você crescer, essa qualidade ter capacidade de crescer, de também crescer. Imagina que cada setor da empresa é um pilar. Se eu cresci vendas, a minha entrega tem que crescer um pouquinho também, porque senão eu vendo muito e não consigo entregar. O que acontece? Eu vou receber reclamação, o cliente vai ficar pé da vida comigo. Da mesma maneira, o financeiro tem que crescer também. Porque às vezes eu estou vendendo demais, vendo muito, aí eu não tenho a grana, às vezes eu vou receber isso aqui a prazo, não tenho a grana para poder fazer a compra, eu não consigo entregar, enfim. Vai virando uma bola de neve. Então eu falo assim, crescer de forma consistente também é crescer organizado. E digo mais, tem gente que, por exemplo, hoje eu faturo 1 milhão por ano. Beleza, tranquilo. Eu quero faturar 2. Você vai conseguir dobrar. Agora, imagina numa situação em que você já está faturando 200 milhões. A estrutura de 1 milhão não consegue atender a de 200. E é um passo gigantesco para poder chegar nela.
Só que o cara, mas eu não penso chegar em 200 e tal. Eu falei, cara, mas se você, na natureza é assim. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Então, esse crescimento vai exigir essas coisas que eu falei. Cercar-se de boas pessoas, eficiência, ou seja, processo e estruturação financeira. Excelente. Você citou a questão, né, da eficiência. Eu estou pensando muito nisso em questão de vários processos dentro da empresa. E você mencionou a questão do cadastrar o cliente, né? Sim. Hoje, muitas empresas investem um dinheiro alto para trazer o cliente até essa empresa. Como você mesmo falou, não é feito um cadastro. Nesse ponto, a gente já perde ineficiência, já acaba Total. Né, sendo ineficiente, porque, ou seja, ao invés de eu aproveitar o que eu já paguei para vir de cliente, eu estou sempre pagando para vir novos e eu não faço a manutenção daqueles que em algum momento já vieram. E um outro ponto que você citou é a questão do atendimento, né? Além da ineficiência de falta de cadastro, muitas vezes o atendimento não é bom e eu acabo perdendo esse cliente que eu trouxe também. Como que a gente avalia, como que eu consigo avaliar se está sendo dado um bom atendimento? Como que eu consigo metrificar isso para saber como que está o atendimento na minha empresa? Hoje existe uma ferramenta que ela está sendo usada por pequenas e grandes empresas, que ela chama NPS, Net Promoter Score, onde você pergunta para o cliente, né, o quanto ele te indica de uma nota de 1 a 5 ou de 1 a 10, cada um tem ali uma escala, mas para poder entender se aquele cliente te promove ou não. O cliente que te promove, ele automaticamente, além dele continuar sendo seu cliente, ou seja, ele compra de você mais vezes, ele também indica você para outras pessoas. O boca a boca é um marketing que nunca vai deixar de existir. As pessoas gostam quando alguém as recomenda. Ou seja, cara, eu estou recomendando esse fulano aqui porque ele entrega, ele é bom, pode ir lá. Ou seja, a pessoa já vai pré-comprada. A venda já está, vamos falar aí, 40%, 50% está garantido. Lá na hora lá, fica a cargo do atendimento. Então, essa fidelização do cliente, isso envolve cultura também, envolve jeito de ser, a maneira com que a empresa atende. E fica uma dica, preço não é a única coisa que atrai cliente. A experiência, se você ver, a experiência tem sido o foco de alguns negócios. Então, por exemplo, hoje a gente tem cases grandes, muito conhecidos. Um deles é o Tecar. O Tecar é um dos maiores lojistas de carros usados, né, e seminovos, onde ele vende carro de altíssimo padrão. Mas ele tem uma experiência muito diferenciada. O cara vai comprar um carro, mas passa por uma experiência muito diferenciada. Passa uma experiência no ambiente que a pessoa entra, passa uma experiência na maneira com que ele é tratado, na maneira com que o processo acontece, no padrão de qualidade do produto. Aí você me pergunta, o carro dele é o mais barato? Não. Então por que as pessoas continuam comprando lá se tem gente que vende mais barato? Por causa da qualidade da entrega, a confiança que o cliente pode ter nele. E mais uma outra coisa, tem gente que talvez está assistindo a gente aqui e está falando, mas eu não cadastro o cliente, mas eu não gastei nada para poder trazer ele. Não é investimento para aparecer, não é só Instagram, Facebook, Google, TikTok, anúncio de jornal, não é só isso. Quando você aluga a sua loja, o seu imóvel, e ele está numa avenida, e às vezes você paga até um lugar até um pouco mais caro, você está pagando para aparecer em um lugar de maior visibilidade. Você está investindo num imóvel físico, que geralmente não é barato, para você estar ali. Então, fica a dica aí para quem fala, mas eu não estou gastando. Tá, sim. Então, o cliente vem até você. E tem gente que tem bons sistemas, mas não treina a equipe para poder fazer cadastro, não coloca aquilo como como é importante, ou seja, e às vezes até faz o cadastro, mas não faz nada com ele, não usa para nada. Então, ou seja, isso é inteligência do negócio
sendo inutilizada, fica lá, do tipo. Agora eu te pergunto, quantas pessoas que têm um sisteminha, por mais básico que seja, conhece tudo dele, tudo que ele oferece? Não tem. Não tem. Não tem. O cara sabe no máximo aquilo que ele precisa pro dia a dia dele. Ó, emiti aqui uma nota fiscal, fiz uma venda, fiz um recebimento, abri um caixa, fechei um caixa. Entendeu? Então, e às vezes o sistema que ele tem também não atende todas as necessidades dele. não, é o que mais acontece. Também é uma coisa que eu falo. Existem sistemas extremamente caros, onde você vai gastar 20, 30, 50, 80, 100 mil. E existem produtos que talvez são bem mais baratos, porque às vezes você compra um de 100 mil, mas você não usa nem 1% dele. Aí não adianta. Você é jogar dinheiro fora. E numa expansão, como a gente que é o assunto de hoje aqui, que ou seja, expandir ou organizar, se você não sabe usar os dados que você tem hoje para saber como lidar, como tratar o seu negócio, quando você expandir, esses dados vão aumentar e você vai continuar inutilizando. Você não vai saber o que fazer com eles. Você não vai ter estratégia para usar isso. Então, nessas situações eu falo, eu recomendo, cara, arruma a tua casa, fique mais eficiente, porque quando você tomar proporções maiores que você vai fazendo de forma gradativa, você é muito mais inteligente, você é muito mais competitivo. Ser eficiente significa ser talvez mais barato, ter menor custo. E se você tem menor custo, talvez você pode vender o mesmo preço que você vende hoje. Vai te sobrar mais lucro. Mas o excedente de lucro você pode investir em experiência do cliente. Você pode investir em treinamento para sua equipe. Você pode investir em estrutura. Você pode... Cara, é infinitas as possibilidades. Muito bem. Bom, de tudo isso que você falou, Bruno, nós temos um ponto que eu acredito que também seja crucial quando se fala em expansão ou crescimento do negócio, né? A mentalidade do empresário. Porque dependendo da mentalidade dele, não vai acontecer essa expansão. Por mais que ele queira... A empresa é reflexo do dono. Exatamente. E essa organização, que você também mencionou um pouco, também está ligado à mentalidade. Está ligado ao jeito do dono da empresa ser. Se ele não é organizado, seja nos pensamentos, nas ideias, ou até mesmo com atividades do dia a dia, dificilmente a empresa dele será organizada também. Você concorda com isso? Qual que é a sua visão? Concordo plenamente. Se você olhar qualquer negócio, ele é reflexo do dono. Se o dono é uma pessoa que não valoriza a organização e tal, vai ser uma empresa desorganizada. Se ele é uma pessoa que não valoriza processo, a empresa não vai ter processo. Certo? Aí você fala assim, mas ele pode trazer pessoas. Pode. Mas a mentalidade dele impede que pessoas fiquem. Porque às vezes a pessoa tem zero mentalidade, não sabe ter uma boa gestão de pessoas, a pessoa vem, fica ali flutuando, perdida, faz o quê? Sai. Pode ser, o cara é um gênio, mas ele fala, o que eu vou ficar fazendo aqui? Esse cara não valoriza processo, não valoriza gente, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu zarpar. Então sim, a mentalidade impede. E aí entra... você pega pessoas que são mais velhas, essas pessoas elas passaram por planos econômicos diferentes do real, passaram por algumas transições e elas nasceram numa época em que tudo era papel. Fazia-se o quê? Pega a caderneta, anota aqui, as notas fiscais, hoje o pessoal vê a nota bonitinha sendo impressa na internet, mas a nota era um talão, era um bloco. A pessoa preenchia ali na hora, saía 4 vias, era um papel branco, uma verde, uma rosa, uma amarela. Aí tinha uma que ficava para a empresa, uma era do cliente, a outra era para o fisco. Era uma loucura. Agora imagina esse cara que o mundo mudou e ele quer ficar no bloquinho de nota dele, que hoje nem existe mais. Então esse cara, ele sai do mercado. Mas ele sai não porque ele está fazendo uma coisa errada, é porque ele não se adaptou.
Talvez ele tinha um produto legal, tinha uma experiência legal, mas ele não se adapta. Então, mentalidade do cliente, eu acho que ela impacta muito nessa parte da adaptação. Mentalidade do empresário, né? Do empresário, desculpa. Ele peca nisso. Porque se ele não tem uma mentalidade de inovação, de mudança, de crescimento, ou seja, aquele cara que fica assim, vou fazer assim, foi assim que me ensinaram e eu vou continuar fazendo. Então, possivelmente, lá na frente, ele pode ter uma dificuldade muito grande e ele vai entrar para a estatística de empresas fechadas. Muito bem. Você mencionou, né, Bruno, essa questão de não desenvolver a mentalidade, né? Isso também impacta quando você tem bons funcionários, né? Por exemplo, eu quero trazer um bom funcionário. Você citou a questão de você ter boas pessoas do seu lado. Como é que você vai ter boas pessoas do seu lado se você também ainda não está com uma mentalidade assim condizente para conseguir também desenvolver muitas vezes essas pessoas? A gente falou disso, inclusive, no episódio passado, né? A necessidade do empresário se desenvolver. Eu não vou ficar batendo na tecla da mentalidade, porque assim, o empresário, de fato, ele tem que ser a cabeça mais pensante do negócio. E quando eu digo mais pensante, é a mais estratégica e menos operacional possível. Ou seja, ter as pessoas certas para fazer as coisas dentro do negócio e ele enxergar de fora para dentro. Ou seja, o que o mercado está olhando. Então, sim, o empresário tem que sair da cadeira de dentro do negócio, ir a campo, seja para identificar potenciais clientes, seja para identificar potenciais novos produtos, novas oportunidades, até porque numa expansão, se você não é esse cara e você é um empresário ainda que está operacional, ou seja, você está ali fazendo essas coisas, quando a sua operação cresce, o seu trabalho dobra, porque você não tem as pessoas corretas. E se você tiver essas pessoas corretas e você talvez não adequa a equipe, ou seja, não coloca as peças corretas junto com as pessoas que você já tem, aquelas pessoas que você tem e que são extremamente importantes, você vai minando. Você vai destruindo o seu capital humano, os seus recursos humanos, ou seja, as pessoas que você tem, e você vai ficando cada vez mais. E geralmente numa empresa fica os que não se desenvolvem. Os que se desenvolvem, talvez em algum momento deixem o seu negócio, mas os que não se desenvolvem, eles ficam. É uma praga. E vai ficando. Aí daqui a pouco você só tem gente que não se desenvolve. Só gente que é fraca. Então entra mais uma coisa. Contrate lentamente, demita rapidamente. A gente falou disso, inclusive, até hoje, em um dos nossos clientes. Encontrar talentos não é uma coisa difícil. Manter talentos é. Manter talentos exige cultura, exige uma empresa que tenha a estrutura onde a pessoa fala, faz sentido eu estar aqui. E a gente fala assim, funcionário bom é caro. Eu repito, gente, funcionário bom não é caro. Funcionário ruim é caro. Ele não entrega. E aí o trabalho seu de fato cara, como é que eu trago uma pessoa aqui para dentro, uma pessoa que vai agregar, que vai gerar digamos assim, benefícios pro meu negócio. Eu falo, como eu gostaria que o meu negócio fosse, como ele é hoje. Falta isso, faça aquilo, não tem esse processo, isso aqui ainda é muito manual. As pessoas querem ser pessoas, as pessoas não querem ser robôs. Quem quer ser robô vai ficar fora do mercado. Essa pessoa, ela não vai ter... A inteligência artificial vai tirar muita gente de vários cargos. E isso é inevitável. Assim como a revolução industrial fez, a inteligência artificial vai fazer em outras proporções. Então, existem profissões que vão deixar de existir. Então, a mesma coisa acontece. A inteligência artificial, da mesma maneira que vai tirar funções, empresas vão deixar de existir, modelos de negócio também vão. Tem muita empresa que ainda faz... esse processo que eu faço envolve um monte de gente, é caro, é burocrático, vem uma inteligência artificial e faz tudo aquilo. E esse ponto que você trouxe da inteligência artificial é um assunto que todos os empresários, eu acredito, deveriam estar
de olho nisso, né? Totalmente. Porque muitas empresas já estão usando essa ferramenta da inteligência artificial, estão acelerando os seus crescimentos, estão trazendo mais eficiência para suas empresas. Então, acredito que aquelas empresas que não estiverem de olho na inteligência artificial e não começarem aos poucos trazer um pouco desse conhecimento para dentro, elas vão ficar para trás. Bom, e vou te falar mais. Hoje o chat GPT, o 3.5, ele é gratuito. Qualquer pessoa pode acessar hoje OpenAI e pode fazer perguntas ali e experimentar. Se você nunca acessou, você não sabe do que a gente está falando, entra no Google, escreve chat GPT e experimenta. Faz o cadastro lá, pode fazer o cadastro com a sua conta Google mesmo, Facebook, seja, e faz um teste e experimenta. É fantástico. E o 3.5 é a pior versão que existe hoje. Existe a 4.0 que é paga e que é incrível. Então, assim, a IA, ela já tem um tempo, né, que ela já tá rodando em algumas inteligências e estourou, virou um boom. E você pode ver que mega empresas, ou seja, empresas gigantescas, não só estão investindo em IA, mas estão comprando empresas de inteligência artificial. Por quê? Mais uma vez, por que é que eu vou deixar uma pessoa fazendo uma atividade que um robô pode fazer, onde a pessoa vai se tornar cara? Eu tenho um robô que trabalha 24/7. Lembrando, a gente não é a favor de tirar emprego, não. Mas otimizar um processo e destinar a pessoa, o capital humano, para fazer outras coisas que vão fazer mais sentido. Exatamente. Então, a dica que eu dou hoje aqui é, para quem está assistindo aqui, se você não teve nenhum contato com inteligência artificial, você mexer nela, alguém já fez você ter. Porque existem muitas conversas de grandes lojas, de empresas, onde você conversa via WhatsApp e já é uma inteligência artificial. Bancos já estão usando. Tem bancos digitais que você conversa com é um bot, que é um robô, mas ele tem inteligência artificial. Ele consegue entender o que você está falando e direcionar. Ele tem uma inteligência por detrás. Então, não é apenas aquelas mensagens automáticas para você... Selecione 1, 2, não. É alguém que está conversando com você, não tem um nível de consciência do ser humano, mas ele tem um nível de inteligência. Então, pensa só, a inteligência artificial de hoje, ela é a pior versão. Imagina isso daqui 10, 15, 20 anos. Eu não estou aqui para falar que vai virar uma Skynet, como o Exterminador do Futuro, ou seja, vai matar o ser humano, mas ela é inevitável. Não tem o que se falar. Hoje, processos de atendimento. Vamos lá. Você vai numa loja que você encontrou pelo Instagram e você gostou muito do produto e você quer saber mais. Só que são 10 da noite. Está lá conversando. Alguém vai interagir? Na maioria das vezes, não. Somente no próximo dia útil para alguém responder aquela pergunta ali e tirar suas dúvidas. Uma inteligência artificial ligada no chat, no direct do Instagram, no WhatsApp ou no message do Facebook, está ali respondendo, conversando, tirando as suas dúvidas. E se for uma coisa muito importante, ele deixa claro, vamos encaminhar para o time e a partir de tal horário. Então, ou seja, a pessoa sabe quando ela vai ter uma interação ali que vai poder, mas talvez já sanou as dúvidas. Não, o produto não é para mim, ou o produto não é para mim, eu tenho interesse. Uhum. Então, a inteligência artificial ela vem mesmo para isso. É para otimizar, tornar coisas mais fáceis, seja atendimento, seja processo. Tem muito processo que demandava, você pega daqui, coloca aqui, escreve isso. Hoje a IA faz isso de forma automática. E você pega o quê? Você pega o papel lá no final e entrega. Pronto. Isso é otimizar. Isso. E complementando essa questão que você trouxe, o exemplo do atendimento, né, que 10 horas da noite a IA está lá respondendo, isso também faz com que a gente consiga trazer mais clientes, porque às vezes o cliente manda uma mensagem em um horário, ele não recebe
uma mensagem, ele esquece e simplesmente já não quer mais. Não, o cara fica ali de castigo. Existem estudos que mostram isso, né? A gente tem que ser rápido no retorno para o cliente. Então, até nesse sentido, a IA, ela gera essa sensação para o cliente de, fui atendido naquele momento que eu mandei a mensagem. Então, se no final da mensagem ela falar, vou no determinado horário encaminhar para o time, a necessidade do cliente de ter tido um retorno naquela hora vai ser atendida. E ele vai, daí sim, quando houver o retorno de fato da equipe ali do time, vai estar muito contente propício para fechar muitas vezes o negócio, porque ele foi atendido ali de prontidão. Se você for ver, o mundo está caminhando para o famoso pastel. Frito na hora, entendeu? Tudo é na hora. Eu quero isso, é agora. Então, quem está conseguindo entregar na hora, imediato, tem um diferencial muito grande de mercado. E a gente fala, eu devo organizar a minha empresa, eu devo expandir. Cara, se você está expandindo, automaticamente você tem que aumentar a sua capacidade de entrega. E com automação, você faz isso de forma mais barata e de melhor entrega. Mas precisa ajustar. Cara, quando isso estiver rodando, é a coisa mais linda de se ver. É maravilhoso. Eu já vi, a gente tem pessoas que hoje trabalham com essa parte, né? Automatiza os processos. É lindo, a pessoa entra no site, faz uma simulação, aquela simulação você está ali para um produto, está fazendo a simulação, depois a pessoa é abordada automaticamente no WhatsApp para dar sequência em uma conversa, para cair com o time humano e ali fechar a venda. Olha que incrível. Então, isso só é capaz através da automação. Então, quem está pensando hoje na expansão ou organizar melhor, porque organizar você sempre vai precisar. Não tem essa do tipo, eu já sou muito organizado. Cara, tudo que você melhora. Se você melhorar, melhora. Então, otimização, estudar o seu próprio negócio não é uma opção, é uma obrigação. A expansão vai te exigir isso. Tem muita gente que, digamos assim, pega, vai lá e faz e tá tudo bem. Mas quando dá errado, pergunta, no que eu errei? E quando faz essa pergunta no que eu errei, aí que eles vão começar a procurar onde foi o erro. E aí, imagina só, se ele não controlava isso de dados, imagina agora que ele tem isso de dados. Então, o quanto mais trabalhoso vai ser. Então, por isso que muitos negócios eles quebram e os empresários nem sabem por que eles quebraram. Realmente, Bruno, quando a gente fala de crescimento, né, de expansão, como você mencionou, tem que ter um planejamento. Eu tenho que ter a visão do como está o meu negócio, a visão da onde eu quero chegar, qual é a velocidade, porque muitas vezes o empresário ele tem uma necessidade de querer crescer numa velocidade alta, né, rápida, que essa velocidade rápida talvez vai ocasionar a quebra do negócio dele. Ele pode crescer, talvez, um degrau por vez, fazer um planejamento para esse crescimento, para que o operacional dele acompanhe, né, de fato, esse crescimento das vendas. Nós temos aqui um exemplo, né, de uma empresa que era apenas por indicação, foi crescendo por conta de indicação, só que pela demanda de indicação não conseguiu, a estrutura não comportou esse crescimento e o que era bom na indicação, que era o tempo, a qualidade do serviço, o prazo de resposta, o prazo de entrega do serviço, quando aumentou a estrutura não comportou, naturalmente começou a vir reclamações da não entrega, da má qualidade do serviço, do prazo que não foi atendido. Então, e no final, culminou na quebra daquela empresa. Então, precisa, sim, ter um planejamento, uma visão de onde eu quero chegar, em quanto tempo eu quero chegar, e, de fato, eu planejar todos os pilares que são necessários para acompanhar esse crescimento que eu desejo. Exato. E vou até te falar mais. Isso não é nem depois que você decide crescer. Isso é antes.
Porque pensa só, aqui a gente só falou de você. Cara, entenda seus dados, capture seus dados. Mas você quer crescer para quê? Uhum. Por que você quer expandir um negócio? Por que você quer aumentar essa loja? Por que você quer abrir uma segunda loja? Por quê? O que está te levando a isso? Quando você fala assim, eu quero ter mais lucro. Cara, você pode ter mais lucro organizando a sua empresa melhor, você otimizando o processo. Mas por trás de ter mais lucro, o que está inserido? O que de fato você quer? Porque se for só o dinheiro, cara, o dinheiro é muito bom. Eu não vou ser hipócrita aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo gosta de dinheiro. Quem não gosta, por favor, reveja os conceitos, porque dinheiro é muito bom. Se é só dinheiro, a sua motivação é muito falha. Porque pensa só, se é só dinheiro, então tá bom. Na hora que você tiver o dinheiro, você tira o pé? Você vai parar o negócio? Você não vai fazer mais? Então, o dinheiro não pode ser a única motivação. Tem algo por trás, né? Tem algo Exato. por trás. E eu vou além. Então, se eu estou olhando aqui, cara, eu vou arrumar meus dados, vou deixar muito bem, vou estudar o meu negócio, qual margem de lucro que eu tenho. Isso é obrigação. Mas o planejamento, inclusive a gente trabalha com planejamento estratégico, é você olhar, cara, o que eu quero para o meu negócio? Quando a gente vê algumas paredes, tem lá missão, visão, valores. Tem uns que é um enfeite maravilhoso. Nossa, é lindo de ler. Quando você vai ver a realidade, aquilo lá não reflete nada. Uhum. Então, essa congruência do que a sua empresa quer entregar, dos valores que são importantes para ela, cara, quando você tem muita noção disso, você fala, faz sentido abrir uma segunda loja? Isso está dentro dos meus valores? Eu quero isso aqui agora? É o que a gente deseja? É o que é bom para o meu cliente? É o que é bom para a minha equipe? É bom para mim? A gente tem casos que a pessoa se arrepende amargamente de ter aberto a segunda loja ou de ter ampliado a loja. Onde ele fez porque, cara, tô indo muito bem, tô bombando, tô vendendo muito, eu vou abrir uma outra loja, cara, vai dar certo, nossa, vai ser muito bom. Foi lá, colocou um dinheiro muito relevante e aconteceu o quê? Atrapalhou o casamento dele, atrapalhou a equipe dele, machucou muito a equipe dele, machucou pra caramba o caixa dele, ele ficou sem caixa, teve que começar a vender bens pessoa física para poder aportar. Então, ou seja, crescer sem motivo é a mesma coisa de falar assim, tô fazendo nada, vou ali arrumar um problema. Então, sai fazendo. Então eu falo, se você tem a motivação correta, tem uma coisa que se chama inconsciente, ele trabalha perfeitamente 24 horas, é tão bom quanto uma inteligência artificial, é uma inteligência, ele desenvolve soluções. Então, ter objetivo, eu acho que é uma das primeiras coisas para você saber, cara, eu devo crescer ou não, aonde eu quero chegar com a minha empresa. Quando você não tem isso claro, e você só vai fazendo, chega uma hora que até você fala assim, perdeu o sentido. E isso, infelizmente, acontece. Tem casos de muito sucesso, onde talvez a pessoa ali vende um negócio, vai fazer outra coisa e tá tudo certo. Mas o processo de expandir, o processo de crescer, exige recurso. E não é só recurso financeiro, recurso emocional, recurso de tempo. Então a pergunta é, você empresário que está assistindo aqui a gente aqui agora, você empreendedor, você nesse exato momento sabe de fato o que você quer para o seu negócio? Você sabe aonde você quer chegar? Se você não sabe ainda onde você quer pôr os pés, aonde você quer chegar, cara, planeja isso primeiro, em vez de simplesmente sair fazendo. Muito bem, Bruno. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público, para esses empresários, né? Pode ser relacionado a esse tema ou não, mas uma mensagem que você gostaria de deixar para eles. Eu vou só enfatizar mais algumas coisas aqui. Você pode até não crescer, expandir o seu tamanho físico ali, mas se desenvolver é uma obrigação. É o que define se você vai existir ou não amanhã. Então, procure se desenvolver, procure ser uma referência. A sua equipe
normalmente ela vai ser um espelho de quem você é. Se você hoje contrata mal, se desenvolva para contratar melhor. Se você hoje faz uma má gestão, se desenvolva para fazer uma excelente gestão para você melhorar. Porque entre o ruim e o excelente é um caminho longo. Você não precisa sair de ruim para excelente em 24 horas. Você pode, quanto mais você faz uma coisa, melhor naquilo você se torna. Então, para você empresário que está assistindo hoje e que quer de fato que o seu negócio tenha prosperidade, que cresça, cara, eu só vou te falar. Primeiro, saiba muito bem quem você é. Autoconhecimento liberta. Saiba exatamente o que você quer para o seu negócio. Saiba quais pessoas você precisa ter do seu lado. Negócio é formado por pessoas. Se você tiver essas coisas, eu garanto que você pode chegar em qualquer lugar. Então, empresário, se desenvolva. Pense que a sua pior versão é a de hoje. Se você investe em você 1% ao dia, todos os dias você melhora 1%, ao final do ano são 365%. Então, para ser bom, não precisa ser bom sempre, mas continuar sempre. Consistência vence qualquer coisa. Muito bem. Muito obrigada, Bruno. Eu agradeço, Aline. E aqui a gente está chegando para o final desse episódio. Tá chegando no final mesmo? Sim. Eita. Só porque eu falo pouco, né? Mas, um recadinho importante para a galera aqui, né? Toda quinta-feira, gente, 19h30, programa Impulso, tá? Você é nosso convidado aqui. E se você gostou desse episódio, manda para alguém, manda para o seu colega empresário, alguém ali que você goste, que fala, cara, faz sentido para você, essa galerinha aqui é do bem. A intenção nossa aqui é sempre ajudar vocês. É isso aí. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui, estar assistindo. A gente agradece muito. E é isso. Então, agora, beijo. Tchau, tchau. tchau. Até a próxima.